Olá, turma, professor Enos Andrade. Vamos para mais uma etapa da resolução do nosso balanço patrimonial. Então, conforme eu tinha falado bem lá no início, qual que era a intenção? A intenção era a gente entender essa dinâmica do balanço, as subdivisões, onde estão encaixadas cada conta aqui do balanço, e posteriormente o que nós vamos fazer? Mais depois nós vamos também trabalhar os débitos e créditos. O que eu vou fazer aqui nessa videoaula vai ser simplesmente, nós vamos distribuir as contas e vamos colocar os saldos de cada conta. Vocês vão perceber aqui que eu apenas não vou colocar o saldo daquelas contas que a gente vai ter que distribuir essa conta em duas etapas. Então, por exemplo, empréstimos e financiamentos, uma parte dele vai lá para o curto prazo e a outra parte vai para o longo prazo. Então, eu só vou digitar o nome da conta e aí no próximo vídeo a gente faz o cálculo da separação disso, de quanto vai ficar no curto prazo, de quanto vai ficar no longo prazo, e a gente inclusive vai fixar melhor, inclusive esses conceitos, né, como que faz essa distribuição. Então vamos lá, a primeira conta que nós temos aqui é a conta de caixa e equivalentes de caixa. Então conforme nós já tínhamos calculados lá anteriormente, a conta caixa, ela faz parte das disponibilidades. Então vou colocar aqui, ó, caixa e equivalentes de caixa. Deixa eu colocar os pontinhos aqui, colocar uns pontinhos. Opa, conta caixa e equivalentes de caixa. Então, equivalentes de caixa, que é a mesma coisa que caixa. Por exemplo, dinheiro dentro da própria empresa, o dinheiro nas contas correntes e assim sucessivamente, e outros equivalentes. Então, vamos lá. Primeira conta aqui, ó, caixa, equivalentes de caixa. Vamos lá, a segunda conta é a conta lucros. Então, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, nós vamos até fazer um procedimento, aquele procedimento do fechamento do exercício, quando a gente joga as contas lá para o ARE, da apuração do resultado do exercício, depois faz a destinação desses lucros. Mas aqui seria só para a gente exemplificar mais ou menos a função do lucro dentro do balanço patrimonial. Então, o lucro, ele pertence à empresa? Foi uma pergunta, inclusive, feita em sala de aula. O lucro pertence à empresa? Não, o lucro não pertence à empresa. Na prática, né? Na prática. A gente sabe que tem aquela questão, o lucro é da empresa e tal. Mas o lucro, na prática, ele pertence a quem? Pertence aos sócios. E a parte dos sócios fica onde? Fica aqui no patrimônio líquido. Patrimônio líquido, ó, lucros. Eu vou colocar aqui, ó, lucros. Vou colocar alguns pontinhos aqui. Dos lucros. Quanto que ficou de lucro? 20 mil reais. Deixa eu só voltar aqui que nós esquecemos de colocar o saldo da conta caixa. Então, ó, 288 mil da conta caixa e equivalentes de caixa. Voltando aos lucros, vamos voltar até uma perguntinha que eu faço em sala de aula. Os lucros seria, entre aspas, uma dívida, uma obrigação da empresa? Sim, os lucros são uma obrigação da empresa. Obrigação com quem? Com os sócios. Então vamos aqui para o próximo. Veículos. Veículos, 30 mil reais de veículos. Onde ficam localizados os veículos? Então vamos lá, o veículo é um bem físico corpóreo que será utilizado nas operações. Se fosse uma empresa revendedora de veículos, ele não estaria sendo usado como base para as operações, ele seria revendido, então ele estaria nos estoques. Só que nesse caso, essa empresa ela não vende veículos. Então o que acontece? Essa empresa vai ficar aqui, ó, na parte do imobilizado. Eu vou colocar aqui, ó, veículos. Veículos. Deixa eu só aproveitar esses pontinhos aqui. Aproveitar os pontinhos. Veículos. Então, de veículos, a nossa empresa, deixa eu só puxar aqui, de veículos, só fazer o ajuste aqui para elas ficarem mais ou menos próximas em colunas. Então, vamos lá, ó, de veículos, a empresa fechou com 30 mil reais de veículos. Ó, 30 mil reais de veículos. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. E veículos. Aí nós temos a próxima conta, ó, capital social. Capital social é a parte de quem na empresa? É a parte dos sócios. É o investimento dos sócios na empresa. Então, a parte dos sócios fica onde? Ó, fica aqui, ó, no patrimônio líquido. Então, capital social.
fica aqui no PL, fica aqui no patrimônio líquido. Só aproveitar esses pontinhos aqui. E essa empresa ela fechou com quanto de capital social? Ó, capital social, 217 mil. Tá aqui, ó, 217 mil reais de capital social. Capital social, 217 mil. Legal. Máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos, a mesma coisa dos veículos. Então, as máquinas e equipamentos são bens físicos, corpóreos, que serão utilizados nas atividades da empresa. Servirão como base. Essa empresa não é uma revendedora de máquinas. Se ela fosse uma revendedora de máquinas, essas máquinas estariam no estoque. Máquinas e equipamentos. Então, ficariam aqui, ó, no imobilizado. Máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos. Só aproveitar os pontinhos aqui. Aproveitar os pontinhos. Máquinas e equipamentos. Total de máquinas e equipamentos dessa empresa. Está aqui embaixo, ó, 91 mil reais. 91 mil reais de máquinas e equipamentos. Legal. Aí vamos aqui, ó, fornecedores, é uma outra conta, fornecedores. Fornecedores, eles ficam onde os fornecedores? Ficam lá no passivo, faz parte das obrigações da empresa. Então, de um lado aumentou o estoque, do outro lado aumentou a dívida com fornecedores. Como nós vimos lá no exercício, os fornecedores, a compra feita das mercadorias foram em poucas parcelas, então não vai ultrapassar o prazo lá do passivo circulante. Então, os fornecedores eles estarão integralmente aqui no passivo circulante, no exigível a curto prazo. Deixa eu só puxar os pontinhos aqui. Estaria aqui no exigível a curto prazo. Agora, se tivesse algum financiamento, a gente é um tipo de financiamento, né, mas uma compra a prazo, vamos dizer assim, do fornecedor, e que ultrapassasse esse prazo do circulante, aí nós teríamos que quebrar aquela parte que vai ficar no circulante e aquela parte que vai ficar no não circulante. Então, quanto de fornecedores? Ó, 42 mil reais de fornecedores. Está aqui, ó, 42 mil reais de fornecedores. Está aqui. Legal. Aí vamos lá. Vamos ver se só tem conta mais para baixo. Não tem. Então, clientes. Então, clientes, a empresa ela vendeu a prazo. Se ela vendeu a prazo, o cliente ficou devendo para essa empresa. E essa empresa tem com esse cliente o quê? Um direito. No caso aqui, o cliente comprou em diversas parcelas. Inclusive, nós calcularemos aqui, se eu não estou enganado aqui, nós veremos depois, foram em 30 parcelas. Então, parte dessa dívida do cliente é para receber no curto prazo. Então, vai estar aqui, ó, clientes no curto prazo. Então, deixa eu puxar aqui os pontinhos para a gente ajustar mais ou menos aqui em colunas. Para a gente ajustar mais ou menos aqui em colunas. Então, clientes aqui no curto prazo. E eu não vou colocar o saldo, não vou colocar o valor, porque nós vamos calcular isso depois, que nós vamos ter que fazer uma separação da parte que é de curto e da parte que é de longo prazo. Então, vou colocar aqui, ó, clientes no curto prazo e uma parte vai estar aqui, ó, no longo prazo, que vai estar para receber para depois do prazo do não circulante. Então, vamos lá. Estoques. Olha, essa empresa ela fechou com 22 mil reais de estoque. E onde que ficam os estoques? Os estoques, eles ficam aqui, ó. Eles ficam aqui, ó, no realizável a curto prazo. Realizável a curto prazo. Então, qual foi o total de estoques? Deixa eu só aproveitar os pontinhos. Total de estoques aqui. Total de estoques, 22 mil reais de estoque. 22 mil de estoque. Eu até citei em sala para vocês que em algumas situações, dependendo do ramo, dependendo com que a empresa trabalha, parte dos estoques também poderiam estar aqui no longo prazo. Ou seja, seriam estoques que só virariam dinheiro no longo prazo. Por exemplo, algumas empresas que trabalham lá com produtos que precisam de uma certa maturação, de um certo envelhecimento, uísque, champanhe, vinho, etc. Ou, por exemplo, empresas que trabalham com animal para o abate, e esse animal precisa ficar alguns anos até ser abatido. Empresas que trabalham com reflorestamento, com papel, celulose, então ela vai ter lá plantações de árvores, por exemplo, que só virarão dinheiro, só virarão estoque no longo prazo. No nosso caso aqui, os nossos estoques estarão apenas no curto prazo. Curto prazo.
Então vamos lá, continuando aqui, empréstimos e financiamentos. Ó, empréstimos e financiamentos. No caso dos empréstimos e financiamentos, assim como ocorre lá com os fornecedores, então vou colocar aqui, ó, empréstimos e financiamentos. Vou colocar aqui, ó, empréstimos e financiamentos. Então, assim como ocorre lá com os fornecedores, tem essa questão dos empréstimos, porque no exercício a gente viu que foram empréstimos comprados em grande quantidade, aliás, feitos em grandes quantidades de parcelas. E aí a gente vai ter que dividir aquilo que a empresa tem para pagar no curto prazo e também no longo prazo. Então ele vai ser quebrado em dois. E nós faremos esse cálculo aí no próximo vídeo, aqui eu só vou colocar os nomes das contas. Então vamos lá, gastos pré-operacionais. Então, como eu tinha falado para vocês, na abertura da empresa, na fundação, podem ter alguns gastos ali, que seriam gastos, por exemplo, uma adequação da infraestrutura, uma consultoria de adequação. No caso da mineração, lá são diversos gastos até ela começar a operar. Por exemplo, gastos de sondagem, de pesquisa, de uma série de coisas. E isso pode ser incorporado como um ativo. Pode fazer parte do que a empresa tem. E esse ativo, porém, esse ativo não existe fisicamente. Qualquer pessoa que for precisar ter aquela empresa precisará daquilo. Precisará de ter aquele gasto, né? Então faz parte do que a empresa tem. Então eles ficariam onde? Aqui no ativo, nos intangíveis. Ó, gastos pré-operacionais. Gastos pré-operacionais. Puxa aqui, ó, gastos pré-operacionais. Qual o valor dos gastos pré-operacionais? R$5.000. R$5.000 de gastos pré-operacionais. Só alinhar um pouquinho mais aqui, com a parte de baixo. Deixar mais ou menos alinhado aqui. Legal. Aí o que essa empresa fez? Ela foi o que a gente tinha visto lá no enunciado. Ela percebeu lá que tinha uma oportunidade de ela comprar terrenos para investimento. Então, ela viu lá uma oportunidade boa, os terrenos que estavam num preço legal, e que tinha uma possibilidade, inclusive, de valorização futura, e ela tinha dinheiro sobrando em caixa, e ela comprou os terrenos. Mas como a gente aprendeu, esses terrenos não serão utilizados para as atividades da empresa. Se eles fossem utilizados, eles estariam aqui, ó, no subgrupo do imobilizado. Mas como eles não serão utilizados nas operações da empresa, eles ficarão no subgrupo dos investimentos. Então, vou colocar aqui, ó, terrenos para investimento, detalhar aqui melhor, né? Terrenos para investimento. Terrenos para investimento. Nós aprendemos em aula, esse subgrupo aqui são todos os itens lá que a empresa coloca dinheiro, mas que ela não vai utilizar nas atividades dela. Não é especificamente para as atividades dela. Então, por exemplo, uma empresa pode ter ações de outras empresas, pode ter investimento em coligadas e controladas, ela pode ter obra de arte, ela pode ter imóveis só para investimento, e isso estaria no subgrupo dos investimentos. Então, de terrenos aqui, quanto? R$40.000. E aí tem uma dívida aqui embaixo, que são, bem aqui embaixo, que é a última, que são os títulos a pagar. E quando a gente viu lá no exercício, os títulos a pagar, eles estão vinculados exatamente a esse terreno. Nós, inclusive, fizemos a separação, por quê? Porque se nós colocássemos em empréstimos e financiamentos, poderia dar essa ideia de que seriam os investidores bancando as operações, por exemplo, no imobilizado. E essa separação aqui ficou interessante exatamente porque aqui a gente já sabe que são dívidas da empresa, mas que poderiam não estar relacionadas às suas atividades. Então, aqui, ó, títulos a pagar. Deixa eu só aproveitar aqui os pontinhos. Títulos a pagar. Então, de título a pagar, inclusive essa dívida dos títulos, ela estaria relacionada exatamente ao terreno que foi comprado. Então, tá aqui, ó, dívida de títulos a pagar, títulos a pagar. No caso dos títulos a pagar, eu já comecei preenchendo aqui no exigível ao longo. Só que a gente viu lá que eles foram em muitas parcelas, então ele ultrapassa o ativo circulante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar em dois pedaços, porque a gente vai ter que separar. Separar aquilo que é do ativo circulante e aquilo que é do passivo circulante. Então no próximo vídeo nós faremos essa separação.
Então era isso, montamos nosso balanço patrimonial, distribuímos as contas. No próximo vídeo nós voltamos para fazer a finalização. Muito obrigado pela atenção.